Geração de Excelência, com Álvaro Sanches. E hoje o tema é o seguinte: constatações que tivemos sobre a rotina escolar nesse período de pandemia. Álvaro Sanches está ao vivo com a gente. Boa tarde para você. Álvaro, já me conta, que constatações são essas? Muito boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos no estúdio, sempre em especial aos nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Pois é, as constatações, eu confesso que eu treinei muito essa palavra antes de falar aqui, são 10 no geral que eu trago para reflexão dos nossos ouvintes. E a primeira delas é que os professores se dedicaram e muito nesse processo da pandemia, é claro, sempre com as suas exceções, mas os professores tiveram que se reinventar, né? Viraram youtubers de uma hora para outra. Essa é a primeira constatação. E a segunda é que muitos de nós, professores, compartilhando em conversas, observamos que dar aula virtual é 3, 4 vezes mais trabalhoso do que a aula presencial, já que o planejamento para aula virtual é sempre mais denso. A terceira constatação é que educação infantil e Fundamental 1, Larissa, não funcionam de maneira virtual. É necessária a troca, a relação interpessoal, e isso, infelizmente, não é possível dentro desse processo virtual. A quarta que eu trago de 10, né, é que alunos do médio curtiram muito essa ideia do virtual, e se fizer uma pesquisa, muitos vão optar por continuar dessa maneira, e o que torna cada vez mais clara a necessidade do ensino híbrido, né, essa mistura do presencial com o tecnológico. A quinta constatação é que muitos pais são ocupados e para acompanhar a vida escolar do filho foi muito difícil. O que mais me preocupa é que na educação muito se aprende por meio do exemplo e a impaciência ficou muito clara nesse momento, né? Então, acompanhar as crianças em casa ficou difícil, né? Mexer ali na rotina do home office com os alunos não foi nada fácil. Posso continuar as demais, Larissa? Manda! Sexta constatação é que professores acabaram sendo muito expostos, em especial com relação à vulnerabilidade linguística, ou seja, aquele S no plural que de repente não saiu numa frase, a conjugação de um verbo que não veio de forma adequada. Por meio das aulas virtuais, os professores ficaram muito expostos e os pais acabaram observando e questionando a qualidade desses profissionais. Sétima constatação é que escolas particulares sofreram muito e sofrem com a inadimplência, em especial na educação infantil. Então, as escolas menores podem vir a fechar no final do ano, porque teve uma evasão muito grande, já que na educação infantil os pais não têm necessidade de dar continuidade, eles podem sair e regressar a qualquer momento. Oitava constatação, a educação híbrida veio para ficar, falava ainda há pouco, né, essa mistura entre escola presencial e virtual. Nona é que crianças e jovens são muito mais espertos do que nós imaginamos, então enquanto os pais estavam tentando mexer ali no Skype, no Zoom, os alunos chegavam e não, puxa para cá, põe ali, a professora falou isso ontem, então há muito a se aprender com esses jovens. E ufa, décima e talvez a mais importante, é que a educação precisa ser reinventada. É hora de nós abrirmos a mente, mesmo escolas tradicionais e conteudistas, para um novo movimento educacional. Faz sentido para você isso, Larissa? E para quem que não faz, né, Álvaro? Enumeradas essas 10 constatações, conta pra gente o que a gente deve ter pela frente. De agora em diante, como é que fica esse cenário? Olha, o jogo não está perdido, não temos aí um 7-1, um 7-0 da Alemanha, estamos falando de um jogo que continua. Aqui na Europa foi muito comum as escolas reabrirem, algumas tiveram que fechar para dar um novo tempo, então estamos em caráter experimental, é necessário estarmos de mente aberta para esse processo que inclusive retorna essa semana na rede pública. Então os professores mais interessados do que nunca em dar esse resultado, ainda tem muito jogo, não dá para dizer que o jogo está perdido. Álvaro Sanches, muito obrigada pela participação, pelas dicas, pelos esclarecimentos, pela simpatia de sempre. A gente volta a conversar semana que vem, combinado? É sempre um prazer, Larissa. A gente se fala semana que vem. Um ótimo dia.